vamos iniciar a aula 9 de matemática, essa referente ao roteiro 5, e hoje nós faremos o livro integrado nas páginas 53 a 56. Hoje nós vamos falar de pirâmide alimentar, tá bom? Então o tema da atividade é Vai uma verdura aí? Você já ouviu falar em pirâmide alimentar? A pirâmide alimentar brasileira tem 8 grupos de alimentos distribuídos em 4 níveis de acordo com a quantidade diária de consumo recomendado de cada grupo. Veja como estão distribuídos 8 grupos. Então, aí no livro de vocês têm a imagem, tá? Dos grupos. Do grupo 1, que são os pães, cereais, raízes, tubérculos. Tem o grupo 2 também, que é o grupo das verduras, dos legumes. O grupo das frutas, que é o grupo 3. O grupo dos leites e dos derivados, que é o grupo 4. O grupo das carnes e dos ovos, né? As proteínas, que são o grupo 5. O grupo 6, que é do feijão, da ervilha, da lentilha, da soja. Tem o grupo 7, que são dos óleos e das gorduras. Sim, a gente também precisa de óleos e gorduras, né? E o grupo 8, que são os açúcares, certo? Então, por que a gente vai estudar a pirâmide alimentar hoje? E aí vocês vão perceber também que a gente vai apresentar várias formas de informação, de informar vocês através de gráficos, tabelas, imagens, como são as que vocês estão vendo, certo? Então, o objetivo, né, de trabalhar isso aí é mostrar que todas as formas, além das formas de apresentar que a gente tem, vocês também possam perceber, né, que nós podemos retirar informações dessas tabelas, desses gráficos, desses textos que a gente vai ler, que vocês também podem tirar informações do texto, né, apresentar em forma de tabela ou de gráfico, a partir de uma produção, de uma construção feita por vocês, tá bom? Então, o assunto alimentação ele vai ser abordado de forma mais detalhada para vocês lá no início do próximo ano em ciências. A gente agora vai dar só uma pincelada, uma introduzida nesse conteúdo e falar um pouquinho sobre a pirâmide alimentar, tá? A pirâmide alimentar brasileira, ela foi elaborada com base nos nossos costumes, na nossa cultura culinária, ok? Ela é diferenciada, ela é diferente da pirâmide alimentar dos americanos, por exemplo, certo? E o objetivo dessa representação é esclarecer, né, que as funções que os vários tipos de alimentos têm no nosso corpo e orientar a escolha da quantidade de cada tipo de alimento, para estabelecer uma alimentação equilibrada e que a gente possa também ter saúde a partir da alimentação, certo? E disposição. A distribuição dos grupos alimentares ela não está baseada na importância que cada um tem, mas ela é um indicativo da quantidade necessária dos alimentos de cada grupo. Então, como vocês estão vendo aí, na base da pirâmide, que é maior do que o topo, né? Claro, é uma pirâmide, apresenta o grupo 1 de alimentos, do qual a gente deve ingerir a maior quantidade de porções diariamente, certo? Então, a gente está falando agora da base, né? São os alimentos que dão energia para as atividades do dia a dia, para que vocês possam correr, brincar, até mesmo para estudar. Então, todas as atividades que a gente faz no dia a dia, para que a gente consiga desenvolver essas atividades com bastante energia, a gente precisa desses alimentos da base, ok? O segundo nível, ele mostra os alimentos reguladores, que são as frutas, os legumes, as verduras. Por quê? Porque eles contêm vitaminas e minerais que regulam diversas funções do nosso corpo, certo? Então, a gente necessita demais desses alimentos reguladores, né, para evitar doenças, para regular o intestino, enfim. O terceiro nível, ele exibe os alimentos construtores, tá? Que são os feijões, as lentilhas, ervilha, grão de bico, né? A parte das proteínas, carnes, peixes, ovos, os leites, né? Os derivados do leite, os queijos, que são as fontes de proteína e atuam na construção dos diversos tecidos do corpo. Bem, já no último nível, tem as gorduras e os açúcares, que também são fontes de energia, mas eles devem ser ingeridos em pequenas quantidades. Por quê? Porque já estão incluídos na elaboração das refeições. Então, por isso, eles precisam ser consumidos em menores quantidades, ok? Cada porção dos alimentos, elas podem ser ajustadas conforme a pessoa, né, que tenha mais ou menos fome. Vou dar um exemplo para vocês. 2 ou 3 colheres de arroz, por exemplo, cozido, elas podem ser consideradas como uma porção do grupo 1,
Um pãozinho francês também pode ser considerado. Uma laranja, uma maçã, uma carambola, uma banana pequena, pode ser considerado uma porção de frutas. Por exemplo, 2 colheres de brócolis, abobrinha, couve cozido, é uma porção do grupo 3, certo? Um prato de sobremesa de folhas como alface, rúcula ou agrião, elas também podem ser consideradas como uma porção do grupo 3. Já na porção do grupo 5, a gente pode, de repente, considerar um bife de carne bovina, né? Um ovo cozido, um filé de peixe, 2 colheres de sobremesa de geleia ou 3 colheres de chá de açúcar cristal, ela pode ser considerada também como uma porção do grupo 8, certo? Então vamos seguir aqui, que aí a gente vai falar um pouquinho mais. A quantidade de cada tipo de alimento que as pessoas precisam comer, ela varia de acordo com a idade. E para a infância e adolescência, são essas as recomendações. Então, de 1 a 3 anos, uma criança ela deve comer diariamente 5 porções do grupo 1, 3 porções do grupo 2, 4 porções do grupo 3, 3 porções do grupo 4, 2 porções do grupo 5, 1 porção do grupo 6, 2 porções do grupo 7 e 1 porção só do grupo 8, certo? Já uma criança de 4 a 12 anos, ela deve diminuir uma porção de fruta em relação à fase anterior e a quantidade de óleos e gorduras é cortada pela metade. O restante continua tudo igual. Na adolescência, de 13 anos em diante, cada pessoa passa a ter suas necessidades nutricionais e por isso as quantidades indicadas para cada grupo alimentar são flexíveis. E apresentamos as informações para essa faixa de idade na tabela. Então, vocês vão observar essa tabela aí, que está mostrando como que funciona a distribuição desses grupos alimentares na adolescência de 13 anos em diante, tá? E vale ressaltar que isso não é uma regra, tá bom? Não é uma regra rígida, ou seja, é apenas uma recomendação, tá bom? Que deve servir apenas como um guia e não como uma exigência, como uma regra, tá bom? Então, a adolescente, ela, do grupo alimentar 1, por exemplo, ela tem que ingerir de 5 a 9 porções por dia. Do grupo 2, de 4 a 5. Do grupo 3, de 4 a 5. Do grupo 4, de 3 porções. Do grupo 5, de 1 a 2. Do grupo 6, de 1 porção. Do grupo 7, de 1 a 2. E do grupo 8, de 1 a 2 também. Tá bom? Vamos seguir. O que é que vocês vão fazer? Em uma folha de papel, vocês vão escrever um texto com as informações da tabela. Que tabela? É essa tabela dos adolescentes aqui, ó, do adolescente de 13 anos em diante. Com as informações da tabela sobre qual grupo alimentar precisa ser consumido em maior quantidade e qual precisa ser consumido em menor quantidade se você tem esse hábito alimentar, certo? Então, o que é que eu indico para vocês? Já que a gente está longe da escola e a gente está usando pouco, então façam isso no caderno para ter registrado. Porque se você faz numa folha de papel avulsa, você acaba perdendo. Então, se você faz no caderno, fica lá registradinho, bem bonitinho no caderno de matemática, tá bom? Vamos lá, então, para a questão B. Começamos a fazer um gráfico, né, com as informações da tabela, referentes à alimentação na adolescência. E vocês vão reparar que a gente usou uma cor em 2 tons, para os grupos que têm quantidade de porções flexíveis. Ou seja, quando diz de 3 a 4, quer dizer que essas porções são porções flexíveis, tá bom? O tom mais escuro, ele indica o mínimo e o mais claro, ele indica o intervalo até a quantidade máxima. Então, primeira coisa que você vai fazer nesse gráfico, você vai escolher um título para esse gráfico e completar com base na tabela anterior, usando cores diferentes para representar cada grupo. Que tabela que a gente vai usar? A de adolescentes, tá? Adolescência, 13 anos em diante. É essa que a gente vai usar. O título eu vou deixar a critério de vocês. Cada um vai escrever e escolher o seu título, bem? Então, grupo 1, grupo 2 e grupo 7 já estão preenchidos aí com os tons mais escuros para indicar o mínimo e o mais claro para indicar o intervalo entre a quantidade máxima. Então, vamos continuar preenchendo, vou ajudar vocês a preencherem esse primeiro gráfico, tá bom? Então, no grupo 3, conforme a tabela aqui, ó, nós temos de 4 a 5 porções diárias. Então, aqui eu colori, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos mais escuro e um mais claro, que indica a parte do intervalo até a quantidade máxima. Então, de 4 a 5. Grupo 4, 3. Nesse caso, não tem porções flexíveis, então a gente só vai colorir 3 quadradinhos.
No grupo 5, de 1 a 2. Então, eu colori aqui, ó, um quadradinho, 2 para indicar o máximo do intervalo até a quantidade máxima, certo? Que tem porções flexíveis. Grupo 6, 1, também não é flexível, é rígida. Então, grupo 8, de 1 a 2 também, tá? Então, a nossa tabela, nosso gráfico, perdão, ele vai ficar dessa forma, tá? Baseado nessa tabela da adolescência de 13 anos em diante. O título fica... Então, o título do gráfico fica a critério de vocês, tá bom? Vou deixar para vocês escolherem aí o título do gráfico que a gente utilizou baseado nessa tabelinha aí, ok? Vamos seguir então. Você já aprendeu o que chamamos de variáveis, as informações tratadas em uma pesquisa, uma tabela, um gráfico. Nesse gráfico aparecem duas variáveis, os grupos alimentares no eixo horizontal e o número de porções no eixo vertical. Os grupos alimentares estão identificados por números, certo? São identificados por números. Lá está escrito grupo 1, grupo 2, enfim. Só que essa situação, ela apresenta um exemplo bastante esclarecedor do que é a variável indicada por número que não é numérica. Por quê? Porque ela não representa uma quantidade, ela representa a nomenclatura do grupo. Então, nesse caso, esses grupos poderiam ser identificados por outras letras, por exemplo, poderiam ser identificadas por símbolos, de repente poderia ser identificado por nomes mesmo, grupo dos pães, grupo das carnes, grupo das frutas, grupo dos legumes, enfim. Então, nesse caso da numeração, ela não está indicando quantidade, e sim, ela está dando nome, então ela não é uma variável numérica, tá bom? Vamos seguir aqui com a seção, então, seção diga aí. Os números que identificam os grupos alimentares indicam quantidade? Não, acabei de falar sobre isso, não indicam. Eles são o nome do grupo. Então, número 1, 2, 3 que aparecem lá no gráfico não indicam quantidade, e sim nomeiam os grupos, tá bom? Seria possível identificar os grupos usando letras? Grupo A, grupo B, grupo C e assim por diante? Sim, né, gente? Acabei de falar sobre isso também. Pode ser utilizado, sim, grupo A, grupo B, podia ser utilizado nomes como grupo dos pães, grupo das frutas. Essa é uma variável numérica? Não. Por quê? Porque não indica uma quantidade. Então, essa não é uma variável numérica. Só é variável numérica quando indica quantidade, tá bom? Que não é o caso no nosso gráfico. Vamos seguir, então. Leia o texto a seguir e verifique se ele diz o mesmo que sua turma concluiu. Primeiro, vamos ver aqui. As posições recomendadas de cada grupo de alimento poderiam ser indicadas por letras? Explique sua resposta. Poderiam? Sim. Não, pois os números indicam os números de porções que devem ser ingeridas, tá bom? Então, por esse motivo, elas não poderiam ser indicadas por letra. E a gente chegou numa conclusão bem parecida com a conclusão do livro, que uma variável que pode ser indicada de outro modo, além de números, não é uma variável numérica. Os grupos alimentares do gráfico poderiam ser indicados por letras ou com outros nomes, tá bom? Então, falando sobre as porções recomendadas de cada grupo de alimentos que poderiam ser indicados por letra, a gente diz que não, pois os números indicam os números de porções que devem ser ingeridas, e aí sim está relacionado à quantidade, tá bom? Letra B. Complete a frase corretamente utilizando uma das etiquetas a seguir. Então, tem duas etiquetas, não é e a etiqueta é. A quantidade de porções dos grupos alimentares não é uma variável numérica ou é uma variável numérica? Então, quando está falando quantidade, não se esqueçam, tá? Quando está relacionado à quantidade, está relacionado sim à variável numérica. Então, é uma variável numérica? Sim. Bom, vamos seguir. Seção lápis na mão. Para resolver essas atividades, você pode recorrer às informações das páginas anteriores e você vai precisar fazer isso. Você vai precisar voltar lá em alguns momentos na tabela, nas informações que tem no gráfico, tá bom? Por que você acha que os grupos alimentares estão organizados em uma pirâmide e não em um cubo? Olha, essa questão ela é pessoal, tá? Essa questão é pessoal. Por quê? Porque é a sua percepção sobre a resposta. Eu quero saber como que vocês vão elaborar esse raciocínio. Por que é numa pirâmide e não é em um cubo? Tá bom? E aí a gente vai conversar sobre isso na tutoria. Vamos seguir na questão número 2. Releia o texto que trata das recomendações de alimentação para as crianças pequenas e para a sua idade. Quais são as diferenças entre as recomendações para a sua idade e para as crianças menores?
Então, você vai destacar aí, olhando, observando lá no início, na pirâmide, na tabela, tá bom? Quais são as diferenças e vai fazer o registro. Letra B. Quantas porções do grupo 1 são recomendadas para você? E do grupo 2? É uma questão que vai estar de acordo com a idade que você tem, tá bom? Então, dentro da idade que você tem, você vai ver qual é a sua faixa etária e quais são as porções indicadas para a sua idade. Tanto em quantidade de porções do grupo 1, quanto a quantidade de porções do grupo 8. E a letra C, pessoal também, né? Em qual grupo está o seu alimento preferido? Então, de repente alguém gosta mais de ovo, de repente alguém gosta mais de feijão, e aí vão estar em grupos diferentes. A gente vai tratar sobre isso também nas tutorias, porque essa questão também é pessoal. Escreva 4 alimentos que você come todos os dias e diga a que grupos eles pertencem. Mais uma questão pessoal, tá bom? Porque cada um come uma coisa diferente em casa. Às vezes a gente come, de repente, todo mundo come arroz. Pode ser que todo mundo coma arroz. Alguém nesse dia tá comendo macarrão. Então, vocês vão escrever 4 alimentos que você come todos os dias e dizer a que grupo eles pertencem. Combinado assim? Vamos seguir. Agora a gente vai iniciar na página 56. E a página 56, ela é uma atividade avaliativa, tá bom, gente? Ela foi encaminhada no roteiro 5, né? Tá sendo encaminhada no roteiro 5, na terceira aula do roteiro 5. Então, o que você vai fazer? Você deverá fazer a atividade de pesquisa, que será considerada, como eu falei, uma atividade avaliativa juntamente com a construção do gráfico que está proposto na página 56. Então, essa atividade ela deverá ser enviada para o e-mail das professoras até o dia 22/6. Vocês têm um prazo bom, tá bom? 22/6. E a ela será atribuída a nota 2. Então, essa é a segunda atividade avaliativa de matemática que está sendo encaminhada, certo? E a avaliação vai ser feita através do encaminhamento da atividade pelo e-mail, tá? Não são todas as páginas, só a página 56, tá bom, gente? E são essas questões que estão propostas. Os alimentos dos grupos 2 e 3 são chamados de alimentos reguladores. Faça uma pesquisa para saber por que recebem esse nome e escreva sobre o que descobrir. Então, você vai escrever aí na pesquisa o que são os alimentos reguladores, tá? A partir do que você descobrir. Questão 4. Monte uma tabela com a quantidade de porções diárias recomendadas de cada grupo alimentar para a sua idade e faça o gráfico correspondente. Então, eu fiz aqui um preenchimento básico para auxiliar vocês na conclusão dessa atividade. Então, o que vocês vão ter que fazer primeiro? Vocês vão escrever lá, crianças de 4 a 12 anos, que é a faixa etária na qual vocês se encontram, tá bom? Como título lá na tabela, grupo alimentar e porções por dia, certo? Então, aqui vocês vão registrar qual é o grupo alimentar e qual a quantidade de porções por dia. Então, aqui você vai colocar, por exemplo, grupo 1, porções por dia, quantidade. Grupo 2, porções por dia, quantidade. Grupo 3, e assim sucessivamente, tá bom? Conforme a orientação que foi passada para a idade de vocês, que são crianças de 4 a 12 anos. Aí, aqui na tabelinha, lá, que tem uma malha quadriculada, vocês vão fazer um eixo vertical, tá? Escrito porções, e vão fazer o eixo horizontal, que são os grupos alimentares. Aqui vocês vão fazer a pintura, né, das quantidades relacionadas. Procurem dar distância, né, separar um quadradinho, deixando um quadradinho ou 2 de distância de um grupo para o outro, para ficar bem organizado e bem bacana, tá bom? Façam um bom trabalho, encaminhem para o e-mail das professoras, a gente vai ficar bem contente de receber bons trabalhos bem feitos, tá bom? Com capricho. Então, a gente vai ficar por aqui. Até a próxima aula, pessoal. A próxima aula a gente conclui, né, o nosso material. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até lá!